Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre esse brilhante dispositivo que é a bomba peniana, muito conhecido por diversos de vocês e muitos não sabem a real utilidade desse dispositivo. Funciona, não funciona, quando usar, por quanto tempo utilizar, pode melhorar a minha performance, mesmo eu não tendo impotência sexual. Todas essas dúvidas nós iremos abordar no vídeo de hoje. Segue aí! Bom, para quem não me conhece, eu sou Heleno Paes, médico urologista e andrologista, e eu trago sempre aqui informações, notícias, conteúdo de muita relevância, de cunho científico e de forma gratuita, ou seja, muitos de vocês às vezes não conseguem dispor de recursos financeiros para uma consulta particular, aquela consulta privada, demorada, personalizada, mas podem se beneficiar dos conteúdos gratuitos aqui da internet. E para ajudar a gente nessa missão árdua, basta fazer 3 coisinhas muito simples que você vai fazer agora. Dar aquele curtir nesse vídeo, você se inscrever no canal e deixar algum comentário, um elogio, uma pergunta que a gente possa ajudar o público. Fez aí? Então vamos para o vídeo. Bom, vamos começar falando o que é uma bomba peniana, ou também chamada de bomba a vácuo. Consiste nada mais, nada menos do que um cilindro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um cilindro, ó, um tubo, onde a gente consegue introduzir facilmente o pênis aqui dentro. E a maioria dos modelos eles são transparentes, que permite você verificar, inspecionar o seu pênis aqui dentro. E acoplado nesse cilindro, nós temos um aparelho de sucção para gerar o vácuo. No meu modelinho aqui, nós temos uma bombinha elétrica, muito interessante esse modelo, mas nós temos também bombas manuais, em que você vai gerar o vácuo através de uma bombinha, parecendo aquela do esfigmomanômetro de pressão, aquele aparelhinho de medir pressão, ou então até uma seringona, assim, uma bomba que você puxa. Eu vou deixar aqui fotos, imagens desses outros modelos para vocês, pelo menos, identificarem. Mas essas eletrônicas aqui, elas são muito simples, hoje em dia muito baratas e fáceis de achar e tem uma praticidade muito boa. Bom, além disso aqui, da bomba e do cilindro, nós temos os anéis de vedação, que são acoplados na outra ponta aqui do cilindro e que vai fazer a vedação do seu pênis. Aqui nós temos então as 3 borrachinhas que vieram na minha bomba. E qual que é a diferença entre as borrachinhas? É o diâmetro, a circunferência para você introduzir o seu pênis aqui dentro. Então temos um modelinho menorzinho, um intermediário e um maior, vai depender da tua circunferência. Então você vai comprar e vai ver qual o modelo que se adapta melhor no seu pênis e que vai gerar a vedação necessária para o vácuo. Então eu vou montar ela aqui só para vocês terem uma ideia como é que fica ela montadinha. Ó. Então acopla aqui, por a amarelinha aqui que é a intermediária. Para ninguém ficar empolgado, o meu é o maior, o meu é o menor, vamos pelo do meio, né? Então aqui a bomba montadinha, ó, bem simples, né? Então o funcionamento dela consiste em você colocar o pênis. Para colocar o pênis precisa usar um lubrificante KY ou outra marca de sua preferência que deixe o pênis bem deslizante para que você consiga introduzir e remover ele sem maior dificuldade. Colocou o pênis aqui, você gera o vácuo no botãozinho de vácuo, faz até um barulhinho, vocês estão ouvindo aí, até o seu pênis ficar completamente rígido. Parei de acionar o vácuo. Deixa o pênis rígido ali pelo tempo necessário para o seu tratamento. Isso você vai conversar com o seu médico. E nós temos um botãozinho de retirar o vácuo, um botãozinho de emergência. Deu vácuo demais, está doendo, está exagerado, você tira um pouquinho do vácuo, pode pôr de novo mais um pouquinho e aí você vai achar a sua pressão ideal de vácuo para ter o benefício. E adicionalmente à bomba de vácuo, nós podemos também lançar mão de um anel de silicone, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui, na verdade, tem uma tensão um pouquinho mole demais para o uso com a bomba a vácuo. Os anéis de silicone precisam ser mais firmes, mais fechadinhos, para que você consiga manter o pênis ereto quando colocar
o anel de silicone na base, tá? Então, às vezes não é muito fácil achar um anel de silicone com a resistência certa. Hoje em dia nós temos também modelos de garrotes, né? Então o garrote, vou deixar aqui uma fotinha também aqui para vocês verem, mas você permite você ajustar a tensão de compressão para manter o sangue preso dentro do pênis quando você gerar o vácuo. Quando usar o anel de silicone? O anel de silicone serve para você ter relações sexuais, ou seja, você pode gerar uma ereção com a bomba a vácuo, deixar o pênis comprimido com o anel ou com o garrote e vai ter uma ereção ali rígida, permitindo a penetração. É um dispositivo muito importante para quem não consegue tomar remédios e aí pode usar a bomba para ter sexo. Não é muito fácil, mas muitos se adaptam. E o mecanismo de ação ele é muito simples, né? Vocês todos já podem imaginar. Quando a gente gera um vácuo, a gente puxa o sangue venoso para dentro do pênis, né? Então o pênis, para ficar rígido, ele requer a entrada do sangue e o vácuo ele é capaz de colocar sangue para dentro do pênis. A grande diferença da ereção causada pelo vácuo para a ereção natural é que a ereção a vácuo ela enche seu pênis de sangue venoso proveniente das veias. É um sangue mais pobre em oxigênio, mas contém oxigênio. É um sangue mais escuro, mais vinhoso. E o sangue arterial, que é aquele que nós conseguimos na ereção natural, é um sangue mais avermelhado, mais rico em oxigênio. E é claro, gente, que o oxigênio ele é uma substância muito importante para os tecidos, né? Traz vitalidade, é o que faz as células funcionarem melhor. Então o sangue arterial, claro que é preferível ao sangue venoso. Mas, para quem não tem nada, o sangue venoso ele é bem interessante. E a utilidade médica desse tipo de aparelho, ele tem a ver, sim, primeiro com a oxigenação, que nós acabamos de falar. Um homem que não tem ereções, ele vai ter menos oxigenação dos tecidos penianos, então a bomba, fazendo o sangue circular lá dentro, vai ajudar nesse sentido. E também em relação à elasticidade do órgão. Nós temos fibras elásticas musculares, fibras de colágeno, que quando não são acionadas, tende a acontecer uma substituição de fibras de colágeno por fibras mais rígidas, gerando fibroses e às vezes piorando a situação do tecido erétil. Dessa forma, na reabilitação de homens que não conseguem ereção, mas estão pretendendo melhorar, ter ereções novamente, a bomba entra como uma ferramenta fabulosa na reabilitação desses homens. Exemplos bem práticos são aqueles pacientes que já têm disfunção erétil por diabetes, por excesso de cigarro, por outros motivos, pacientes que foram operados da próstata, fizeram a prostatectomia radical. Esses homens eles vão ficar meses, às vezes, sem conseguir uma ereção. E nessa fase, a reabilitação com bomba peniana vai ajudar na sua completa recuperação. Para homens que estão em situação de preparo pré-operatório em cirurgias do pênis, cirurgias reconstrutivas, onde o cirurgião irá manipular os tecidos, às vezes implantar a prótese, a expansão desses tecidos ao longo das semanas anteriores com a bomba peniana pode ajudar na cirurgia. Também após cirurgias penianas, para evitar retrações de pontos, de enxertos utilizados, a bomba peniana pode ajudar a manter o pênis com elasticidade, aumentando esses tecidos manipulados, e aí dessa forma diminuindo as retrações. Pode ser usado também em alguns casos de doença de Peyronie para ajudar a manter a elasticidade do órgão. Claro que deformidades, né, da curvatura peniana muito acentuadas podem impossibilitar o uso da bomba peniana. Imagine que um pênis demasiadamente torto, quando você provoca ereção, ele pode ficar batendo contra as paredes do cilindro e aí não vai ser legal. E quem são aqueles homens que não podem usar o dispositivo? Primeiro, aqueles homens com maior risco de priapismo. Priapismo é uma ereção patológica que causa grande dor no pênis do homem e pode gerar sequelas graves.
Esses homens, principalmente aqueles que têm anemia falciforme, um tipo de anemia bem específico, não devem provocar ereções com a bomba. Outros homens que não podem usar a bomba peniana são aqueles que fazem uso de anticoagulantes, que são aqueles remédios que afinam o sangue, usados em casos de trombose ou usados em arritmias cardíacas. Esses homens podem, devido ao exagero no vácuo, que pode acontecer sim, gente, a pessoa exagerar um pouquinho ali na hora de acionar o dispositivo e precipitar ali hematomas, manchas roxas, às vezes até algum sangramento espontâneo. Outros homens que não devem usar a bomba são aqueles que possuem ferimentos em atividade no pênis. Então, feridas ali abertas, às vezes ISTs que cursam com alguma irritação, vermelhidão, vesículas. Esses homens, usando bomba, pode ter a sua lesão piorada devido ao vácuo e à distensão do pênis. Trata a infecção, melhora aquela feridinha, depois você pode usar a bomba a vácuo. Outra contraindicação bem atual de dispositivos a vácuo são aqueles homens que fizeram engrossamento peniano com ácido hialurônico. Se você foi lá, fez o engrossamento com ácido hialurônico, urofil e tal, e você ficar gerando vácuo, você pode causar um deslocamento do seu produto injetado e ficar ali um aspecto não muito estético. Então, homens que fizeram engrossamento peniano com ácido hialurônico, evitem o uso de bomba a vácuo até o seu engrossamento estar bem estabelecido, bem definido aí pelo seu médico. Outros homens que devem ter cautela são aqueles que têm fimose. Fimose é aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis, meio estreitinha, dificultando ou passando meio apertado para puxar para baixo. Homens que têm fimose, gerando vácuo com ereção, podem deixar a fimose comprimindo a base da glande, causando uma emergência médica chamada parafimose, que se acontecer isso, tu vai precisar ir ao pronto-socorro corrigir isso. Péssima ideia, né? Resolva a sua fimose e depois pode usar a bomba a vácuo. Outra situação que vale um adendo aqui nesse vídeo. O uso de bomba a vácuo com exagero, por pressões maiores e por tempo prolongado, pode deixar a pele do pênis um pouquinho mais escurinha. Isso se deve a depósitos de substâncias que nós temos nas hemácias que tingem a pele. A famosa hemosiderina, que é um componente aí presente na hemoglobina das hemácias. Se você tem a preocupação do seu pênis ficar com a pele um pouco mais escurinha, você também não deve usar a bomba a vácuo. Já se isso não for uma preocupação para ti, tranquilo, pode usar. Agora vamos a um tutorial passo a passo como utilizar a bomba, tá joia? Então, lápis e caneta na mão, vamos lá que agora é a parte prática. Primeiro, gente, vocês precisam dar uma aparadinha nos pelos ali em volta do pênis. Muitos pelos podem atrapalhar a vedação do anel vedante, né, desse anelzinho aqui, além de poder causar dor, puxar, quando gerar uma ereção, os pelinhos puxarem, vai incomodar. Então, dá aquela paradinha ali em volta dos pelos. Segundo cuidado, gente, isso aqui é pessoal e intransferível, quer dizer, você vai comprar o seu e vai usar só você, tá? Nada de ficar trocando bomba peniana aí com os amigos, com os parentes. Isso aqui pode passar doenças, pode passar situações desagradáveis uns para os outros, né? Então, é igual escova de dente, tá? Cada um usa a sua. E é claro, né, pessoal? Acabou de usar, lavar, higiene, né? Então, água, sabão, igual você lava uma louça lá com a buchinha, tal, seca, tá resolvido, né? Próximo passo, uso de lubrificantes íntimos, como KY ou algum outro similar, lubrificantes à base de água, aquele que você usa no sexo. Lubrifica o pênis, você vai colocar o anel vedante na base do pênis e depois você vai acoplar o cilindro no anel vedante, já com a bomba conectada. Bomba conectada, conecta o anel vedante, ó, com o pênis inserido. Maravilha? Pênis inserido, você vai apertar o botão do vácuo. Você vai observar o pênis ficando duro, obteve a ereção desejada, você para o vácuo, tá? Quanto de vácuo você deve fazer? O suficiente para ter uma ereção e não estar doloroso, tá joia?
Começou a doer, libera um pouquinho o vácuo, deixa um vácuo na tensão que fique confortável e o pênis rígido. Às vezes o testículo, o saco, o escroto, ele entra junto aqui do anel vedante. Se acontecer isso, tente usar um anel menorzinho ou então ajustar com a mão, diminuindo o vácuo. Conseguiu fazer aqui, deu certinho, ficou legal, você mantém aí pelo tempo determinado pelo seu médico ou pelo seu fisioterapeuta. A gente geralmente começa a 5 minutinhos e vai até 10 minutinhos, podendo até chegar a 20. Não recomendamos passar de 20 minutos, porque isso aí pode gerar um probleminha no pênis devido à presença da compressão por tempo prolongado, tá joia, gente? Então 20 minutinhos é um tempo ótimo para você fazer em cada sessão. Acabou a sessão, dá o vácuo ou então tira lentamente aqui o anel vedante que tudo volta ao normal. Acabou, limpa, higieniza, limpa o pênis, segue a sua vida. Um detalhe interessante desse meu modelo, esse aqui nem é de pilha, gente, é super moderninho, ó. Ele é à base de bateria. Você usa um carregadorzinho desse de celular aqui, ó, acoplado no USB, tu carrega e aí você nem precisa pôr pilhas novas, né? Bem bacana isso, né? Bom, e onde comprar esse dispositivo? Hoje é muito fácil. Historicamente, eles eram vendidos em sex shop, como um acessório para você apimentar a relação, melhorar a ereção. Era muito vendido também para você aumentar o tamanho e a grossura do pênis, mas atenção, gente, não funciona para isso, tá joia? Tem diversos estudos já mostrando que para aumento peniano não tem nenhuma eficiência, a não ser que você tenha alguma retração, alguma doença, ali, uma cicatriz, uma fibrose, que aí o alongamento do pênis pode fazer liberar um pouquinho mais isso, mas aí é uma questão de doença, não é uma questão de alongamento de um pênis saudável. Bom, hoje, além de sex shops, você consegue encontrar muito facilmente na internet, nos marketplaces, aí na China também, né, AliExpress, tal, diversos modelos diferentes, e você pode escolher lá de acordo com o seu gosto, o seu bolso também, né, então é só procurar, é bem fácil. E é claro, né, gente, se você tem algum problema de saúde sexual ou um problema genital, quando for usar a bomba peniana, você consulte um médico especialista para saber como deve ser feita no seu caso, qual a duração, fazer um acompanhamento para ver se o tratamento está dando certo. Se você precisa, aliás, de ajuda com isso, adivinhe só, eu estou aqui disponível para ajudá-lo nessa questão. O link para consultas está aqui na descrição do vídeo. E um detalhe bem interessante, né? A bomba peniana é um acessório que pode ser utilizado com diversos outros tratamentos para a saúde do pênis. Então pode ser associado a medicações orais, medicações injetáveis, terapia de ondas de choque, tração peniana. Então temos várias combinações possíveis e olha, eu fiz um vídeo para tentar melhorar esse entendimento para vocês sobre associações de tratamentos para doenças no pênis. E ele vai aparecer agora aqui para vocês. Se vocês se interessarem, já assistam na sequência desse vídeo. Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.